Olha nós aqui de novo. Vamos lá. Filosofia pré-socrática. Chegamos, hein? Aos poucos. Bem, o que é filosofia pré-socrática? Primeiro vamos tentar compreender o contexto da palavra, ou seja, o contexto da obra. Por que pré-socrático? Bem, primeiro porque Sócrates foi uma figura muito importante na filosofia antiga. Então a filosofia antiga ela passa a ser dividida em dois períodos. Período pré-socrático, que antecede Sócrates, e período clássico, ou então período socrático, que é o período no qual Sócrates viveu. O período pré-socrático, né, é o que se dá início ao processo da própria filosofia. Ou seja, os filósofos pré-socráticos, né, são os primeiros filósofos gregos, que vai ali por volta do século VII até o século V a.C. É importante a gente compreender uma coisa. Por exemplo, são pré-socráticos só porque viveram antes de Sócrates? Não. Um exemplo, o Parmênides, por exemplo, ele viveu na mesma época que Sócrates. Porém, ele é considerado um filósofo pré-socrático. Por quê? Simplesmente porque o filósofo Parmênides, a filosofia dele, a teoria dele, era uma teoria cosmológica. Ele tentava explicar a origem do universo. Lembra do vídeo anterior que nós falamos de cosmologia? Pois bem, então era um filósofo cosmológico. Por isso que ele é considerado um filósofo pré-socrático, tá? Mas normalmente os filósofos pré-socráticos são porque realmente antecederam a Sócrates. Ou então a sua ideia. Ok? Bem, esses pensadores buscavam nos elementos da natureza as respostas sobre a origem do ser e também do mundo. O que eu disse antes, o arquê, a substância primordial de todo o universo. Ok? Focando principalmente aí nos aspectos da natureza. Eram chamados de filósofos da physis. Por que filósofos da physis? Porque physis é o mesmo que natureza. Então eles eram chamados de filósofos da natureza. Ok? Bem, então esses filósofos da natureza, entre eles nós vamos ter aqui um dos principais, aliás, o primeiro filósofo que nós temos retratado, né, pelos livros de história, é o filósofo Tales, Tales de Mileto. Normalmente, chamamos de Tales de Mileto, mas Mileto era o nome da cidade a qual ele vivia. Isso aí por cerca de 624 anos, né, a 545 anos antes de Cristo. Bem, segundo a tradição, que remonta aí os próprios gregos antigos, o primeiro filósofo da história teria sido Tales de Mileto. Ele ficava indignado por todas as coisas estarem aí cheias de deuses. Olha que interessante. Ele ficava indignado porque todas as coisas estavam cheias de deuses. Por que cheias de deuses? Simplesmente porque Tales acreditava que o Deus, ou seja, aquilo que dava origem, não falando do Deus propriamente uma entidade, um ser divino, mas ele estava falando de um elemento da natureza. Ele acreditava que o Deus, nesse caso aqui, seria a água, mas ele não coloca a água como uma divindade que tivesse interferência na própria vida humana. Ele coloca que todas as coisas estavam cheias de deuses, porque ele, parado, observando a natureza, ele percebia que as coisas precisavam da água para existir. Suponhamos, imagine então um determinado período de seca muito longo. Então ele percebia que naquele período as coisas, as plantas, os seres vivos, os animais não nasciam e se nascessem morriam. Então normalmente precisava do quê? Da água. Então nesse sentido, o Tales ele tinha uma visão muito importante em relação à própria natureza. Bem, dessa maneira ele tentou explicar que a água era a origem única, ou seja, a physis de todas as coisas. Então, para o Tales, a origem do universo vinha através da água. Olha só que interessante, né? Porque até hoje, quando a NASA vai em busca de algum planeta, por exemplo, a primeira coisa que ela procura não é se existe um ser vivo, mas sim se existe água, né? Então, a água, Tales afirmava que era a substância fundamental de que todas as outras se compunham. Que todas as coisas se compunham e que realmente precisavam para existir. Né? Então, sem a água, nada existiria, segundo Tales. Por isso que ele vai reduzir a multiplicidade dos seres a uma só coisa. Quando ele diz tudo é um, tudo é água. Né? Então, Tales ele utiliza essa expressão. Tudo é água, tudo
é 1. Então vamos lá. Vamos para o nosso próximo filósofo, chamado-se Anaximandro. Né? Não é, o Anaximandro ele era discípulo de Tales de Mileto. Tá? Bem, o Anaximandro, por ser discípulo de Tales, ele não estava se preocupando, aliás, ele estava também se preocupando com a natureza, ele estava se preocupando com a origem do universo, porém ele contradizia o seu próprio mestre. Ele não acreditava que fosse possível apenas um elemento ser a origem de todos os outros elementos. Então, Tales de Mileto simplesmente aproveita, né, da educação filosófica que ele vai ter com seu mestre, com Tales, e ele começa a tentar explicar o porquê, né, da origem das coisas. Só que ele deixa de lado a visão de Tales, né, de que tudo era um, de que tudo era água, de que tudo estaria cheio de Deus, porque ele não acredita. Bem, para o Anaximandro, o universo teria resultado aí de modificações ocorridas num princípio originário, do arquê. Esse princípio seria chamado de apeiron. Por que apeiron? Porque, segundo ele, esse apeiron seria um elemento indeterminado e invisível, né? Ou seja, indeterminado, imperceptível à percepção humana, né? Nós não conseguiríamos perceber pelos nossos sentidos, né? E também seria infinito, ou seja, não teria fim. Então, nesse sentido, ele acredita que existiria esse elemento e que esse elemento fosse o responsável por criar todas as coisas existentes no mundo. Ou seja, ele acreditava que esse seria o arquê, a substância primordial de todo o mundo. Então, discordando do seu mestre, ele entende então que essa substância seria a única, né, substância que poderia gerar tudo que existe. Por isso, né, assim dizemos, não tem princípio, mas parece ser princípio das demais coisas. E todas as envolvem e a todas governam. Né? Então ele está basicamente dizendo, o apeiron ele não tem início, não tem princípio. Por quê? Porque ele não parece ser criado, mas é aquele que cria todas as coisas. Por que ele pensa nisso? Suponhamos isso aí. Depois nós vamos pegar o fio da meada dele. Olha só. Ele acreditava que para ser algo que criasse alguma coisa, esse algo ele deveria ser eterno. Ele deveria ser algo que não tivesse fim. Então, por isso que ele chama de apeiron, algo indeterminado e infinito no tempo, ou seja, nunca se acaba. Tá? Então, o Tales foi afrontado, filosoficamente falando, pelo seu próprio discípulo. Tá? Vamos para o próximo, que é o Anaximenes. O Anaximenes não era irmão de Anaximandro, tá? Também não era filho, era apenas um discípulo, ou seja, um aluno de Anaximandro. Anaximenes, ele vai simplesmente tentar conciliar, é dessa forma que eu vejo a filosofia de Anaximenes. Ele tenta conciliar a teoria de Tales e a teoria de Anaximandro. Bem, tudo que existe, inanimado ou animado, segundo Anaximenes, era composto por ar. Assim, como Tales entendia que a água estava na origem de tudo, ele também entendia que a água estava na origem. Olha, então, como é que ele vai conseguir conciliar o seu mestre Anaximandro? Porque é o seguinte, Anaximenes de Mileto, lembrando mais uma vez que ele também era da mesma cidade que Tales e da mesma cidade que Anaximandro. Então, Anaximenes de Mileto declarou, olha o que ele vai declarar. Declarou que o ar é o princípio das coisas que existem, pois é dele que provém todas as coisas e é nele que, de novo, se dissolvem, tal como a nossa alma. Então, veja bem, interessante, né? Ele vai dizer que as coisas elas surgem através do ar, assim como a nossa alma, né? Por exemplo, o testemunho disso é a nossa própria respiração, o ar da vida, que nós respiramos e a partir dessa respiração nós sobrevivemos. Mas como é que ele consegue conciliar aí a teoria de Anaximandro com a de Tales? Bem, ele acreditava que a origem poderia vir da água, porém, ele vai associar um elemento que este elemento ele é indeterminado, que é o ar. E no ar possui moléculas de água.
Interessante, né? Então, por mais que parecia ser uma coisa meio que contraditória e absurda, a gente começa a perceber que o Anaximenes ele faz esta ligação, né, entre Tales e Anaximandro, utilizando apenas um elemento da natureza, que é o ar. O ar, portanto, era o sopro que animava os seres vivos, ou que anima, né, os seres vivos, que era indispensável para a vida e que fazia com que tudo se mantivesse aí no seu devido lugar. Então, essa era a ideia de Anaximandro, ok? Então, próxima aula nós vamos estar falando de mais filósofos. Se inscreva no canal, dê um like e podemos disponibilizar todos os nossos materiais, slides, inclusive simulados, que vamos deixar na descrição dos vídeos, o e-mail do canal e também o WhatsApp do canal. Um abraço e até a próxima.